pessoal, eu sou o professor Dr. Wilson da Silva e estou aqui finalizando então essa disciplina, nessa aula 4, onde nós veremos então uma progressão pedagógica para se ensinar o checkmate. Já disse para vocês em outros momentos desse curso que o checkmate é algo que o aluno demora para assimilar. Por isso o método holandês, que é um método que prioriza o checkmate, ele tem esse mérito, né, de apresentar o checkmate tão logo o checkmate seja possível. E agora eu quero apresentar uma reflexão pedagógica de como vocês podem ainda trabalhar com o checkmate, que eu acho que é bastante interessante do ponto de vista de uma disciplina como essa, que visa investigar o xadrez e sua relação com a educação. Acompanhe na tela comigo. Então, coloquei aqui para vocês acompanharem, né, 4 tipos interessantes de uma progressão pedagógica para apresentar o checkmate. Primeiro, pedir para o aluno ver se ele reconhece uma posição só de checkmate. Não tem que fazer nada, só tem que reconhecer. Depois, fazer um movimento para aplicar o checkmate. Terceiro, colocar uma peça faltante. A peça está fora do tabuleiro, ele tem que colocar a peça numa casa que o rei se encontra em checkmate. E por último, colocar o rei na posição de checkmate. Identificar como ele pode levar checkmate. Então vamos ver então como ficaria isso aí. Então vocês podem ver, né, eu coloquei diagramas ali exemplificando isso para vocês. Né, e em cima sempre tem um texto, né, dizendo claramente o que tem que se fazer. Então vamos no quadro para ver exatamente isso, como é que se dá. Então o que é reconhecer a posição de checkmate? É o exercício mais simples que dá para você fazer para ver se o aluno sabe o que é ou o que não é um checkmate. Por exemplo, na figura 17, o lance é das brancas, o rei branco está em xeque. Ó. Quem que ameaça o rei? A dama preta. Mas será que não tem forma de escapar do xeque? Eu observo que não tem ninguém defendendo essa dama. Se o rei preto estivesse aqui, seria checkmate. Se ele estivesse defendendo a dama aqui. Mas não, ele está longe, está lá em cima. Então as brancas podem vir, o rei branco pode capturar essa dama. Então é checkmate? Não, é só cheque. Se olhar a figura 18, está no lance na vez das brancas jogarem, aqui é como eu disse no exemplo anterior. Tem uma peça defendendo a dama, que é o rei branco. Ó, nessa outra ele estava lá em cima. Mas aqui ele está defendendo a dama. Portanto, o rei não pode fugir e não pode capturar. Logo, posição de checkmate. Na figura 19, também são as brancas que jogam. Observe que não há nenhuma peça que ameace o rei branco. Se não tem nenhuma peça que ameaça, não pode ser nem cheque nem checkmate. Que nos dois o rei tem que estar ameaçado. Mas o rei não pode ir para cá, nem para cá, nem para cá, que as duas peças pretas dominam essas casas. Logo, afogamento. Então não esqueçam, afogamento, o rei ele não está em xeque, não está ameaçado e não tem lance legal para fazer. Cheque, o rei está ameaçado, mas pode fugir. Checkmate, o rei está ameaçado e não pode fugir. Vamos acompanhar no quadro essa evolução pedagógica do checkmate. Então vejam ali, ó, fazer um movimento para aplicar checkmate é mais difícil do que reconhecer a posição de checkmate. Então você dá uma posição como essa do diagrama 20 e diz que são as brancas que jogam. E diz assim, ó, tá aqui o rei, está aqui a dama e está aqui o rei que vai levar checkmate. Você diz assim, faça um movimento e aplique checkmate. Se ele aprendeu o padrão beijo mortal, ele aprende que ele tem que trazer a dama para frente do rei e faz o checkmate beijo mortal. No diagrama 21 se diz também, aplique checkmate em um lance com as brancas. Ele já percebe que o rei branco está dominando essas 3 casas da frente, fazendo uma parede aqui. Basta então que a dama entre no corredor. Jogo a dama para cá,
ela passa a ameaçar o rei e as 3 casas da frente estão dominadas. Logo, um checkmate do corredor. Se ele aprendeu esse padrão, ele já pode executar. Figura 22, lance das brancas. Observe que o rei branco está dominando essa e essa casa. Então, não dá para sair da fila 8. Basta eu jogar, então, uma torre, entrando na fila 8, que ela passa a ameaçar o rei e ele não tem como fugir. Então, você tem o checkmate em um lance. Então, observem. Primeiro passo na progressão pedagógica, reconhecer a posição do checkmate. Só olhar e ver se é ou não é checkmate. Segundo passo, um pouquinho mais difícil, fazer um movimento para aplicar o checkmate, como nós vimos aqui. Vamos ver que tem um terceiro e um quarto passo nessa progressão pedagógica. Acompanhem comigo na tela, então. Colocar a peça faltante. Geralmente os métodos não trabalham com isso aqui. Geralmente eles trabalham só aqueles 2 primeiros que eu mostrei para vocês. O que é colocar a peça faltante? É você dar um diagrama para o aluno, uma figura como essa, 23 aqui, e você põe os 2 reis, ó, rei preto está aqui, rei branco está aqui. E você coloca uma peça fora do tabuleiro, a dama, e diz para o aluno, coloque essa dama numa casa aonde o rei preto se encontra em checkmate. Se o aluno aprendeu o beijo mortal, ele vai colocar a dama aqui. E vai aplicar checkmate assim, que está certo. Se ele quiser aplicar o checkmate do corredor, ele pode colocar a dama em qualquer uma dessas casas que eu estou assinalando agora. Porque é o mate do corredor. Então, existem 2 padrões ali. Beijo mortal, que só se faz com a dama, e corredor, que pode ser com a dama, pode ser com a torre. Então, por isso que é importante trabalhar com o padrão. Depois ele reconhece o padrão e sabe aplicar esse padrão em outros contextos. Vamos para o quadro para ver mais um diagrama. Observem a figura 24. Lance das pretas, ó, a bolinha preta. O rei branco está no canto do tabuleiro e o branco está aqui, na casa G6. Tem uma dama preta fora do tabuleiro. Você diz para o aluno, coloque essa dama no tabuleiro de tal sorte que o rei branco se encontre em checkmate. Então ele vai, se ele quiser colocar aqui, vou colocar um X aqui, ou aqui, é o beijo mortal. Se ele quiser colocar nesta, qualquer uma dessas casas da fila 8, ele está aplicando o mate do corredor. Agora, ele não pode colocar a dama nessa casa aqui. Se ele colocar nessa casa, é afogamento. Dominou as casas todas em volta, mas não ameaçou o rei. Então, muito cuidado. No diagrama 25, jogam as brancas, ó, a bolinha branca. Rei preto está em A1, rei branco em B3. E eu tenho uma torre fora do tabuleiro. Digo para o aluno, coloque essa torre no tabuleiro, de tal sorte que o rei preto se encontre em checkmate. Só tem essas posições que eu estou assinalando, que está com a bolinha. Nessas posições é checkmate. O aluno não poderia colocar aqui, por exemplo. Seria cheque, porque o rei poderia capturar. E nem poderia colocar aqui, por exemplo, a torre, que seria afogamento. Ó, domina as casas em volta, mas não ameaça o rei. Então, esses exercícios são muito interessantes do ponto de vista pedagógico, porque você explora uma atividade que é cognitivamente complexa, como o checkmate, e explora ela de várias formas, até que o aluno domine realmente aquilo e fique bom, porque senão ele sabe mexer peça e não sabe aplicar checkmate, não sabe finalizar. Vamos ver mais uma etapa nessa progressão do checkmate, essa etapa pedagógica da progressão do checkmate. Vejam comigo no quadro. Então, observem, a última etapa é colocar o rei. Então, você tem que colocar o rei numa posição que ele se encontre em checkmate. Observem a figura 26, lance das pretas. O rei preto está fora do tabuleiro. Eu monto uma posição como essa, ó.
rei branco em F7, dama branca em G6, e digo para o aluno, coloque o rei numa casa que ele se encontra em xeque-mate. Só tem uma casa, que é essa casa que está assinalada. Se ele estiver aqui, é xeque-mate do beijo mortal. Se você colocasse aqui, era só cheque, que ele podia descer. Se colocasse aqui, ele poderia subir. Então tem que prestar bem atenção nisso para resolver o problema de acordo com o que é pedido. Figura 27. Observe que é lance das brancas. Aonde eu coloco esse rei branco para que ele se encontre em xeque-mate? Qualquer uma dessas três casas aqui. Observe que o rei preto domina essa e essa casa. Então, se você colocar em qualquer uma dessas três, ele não tem como escapar e a dama está ameaçando o rei ali. O diagrama 28 mostra uma posição que é a preta também que joga, e você tem que colocar o rei numa posição que ele se encontra em xeque-mate. As brancas têm rei branco e tem uma torre branca. Só tem essas duas, ó, G8 ou H8. Se colocar o rei em F8, não é xeque-mate, porque ele pode escapar para cá. Então tem que ser, é o mate do corredor se colocar em G8 ou H8. Então, com essas alternativas, vocês podem então ter uma sequência pedagógica interessante para ensinar o xeque-mate. E aí os alunos não vão ter aquela dificuldade de saber mexer as peças e não conseguir finalizar. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse curso de xadrez com 3 disciplinas. Uma disciplina que ensinou vocês a mover as peças e capturar, né, as regras básicas do jogo. Uma segunda disciplina que é essa disciplina que a gente está vendo agora, com as metodologias de ensino de xadrez, e uma terceira disciplina que é a relação do xadrez com a educação. Eu acho que com essas informações vocês têm totais condições de desenvolver um projeto de xadrez, né, numa escola, numa comunidade, no seu bairro. E eu acho que é uma atividade muito interessante, os alunos vão se beneficiar com essa atividade. Obrigado e até a próxima. Tchau.